Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal Nação Fla, trazendo notícias diárias sobre o Flamengo. Então não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e ativar as notificações. O Flamengo, que poderia sair com a vitória contra o Internacional no Beira-Rio, acabou deixando o placar por 1-1, sofreu empate no finalzinho. O que é que faltou para o Flamengo sair de lá com a vitória? Você, torcedor do Flamengo, expresse sua opinião aqui nos comentários. Vamos ver todos os detalhes agora no corte do ESPN FC, trazendo tudo sobre o Flamengo. O Campeonato Brasileiro seguiu o seu curso e acabou, Mauro. Olha, o primeiro turno. Olha só. Finalmente acabou o primeiro turno. Você ainda lembra com esse empate quem é que foi o campeão do primeiro turno? Não, lembro sim. Ninguém deu mais bola para isso, né? O Jornal Lance, que costuma dar um troféu, né? Tradicionalmente, já há muitos anos aí para quem ganha o primeiro turno. E ficou para o Botafogo, porque o Flamengo precisaria ganhar por 2 gols de diferença, para empataria em número de pontos, 41 acho que na época e tal, mas enfim, naquele momento. E o Flamengo, como empatou esse jogo, um jogo muito bom, então o Botafogo foi o campeão do primeiro turno. Então, para quem também, o Zupac falou que não é supersticioso e tal, mas muita gente é. O Birner é. Então, de 18 campeonatos de pontos corridos do jeito que é agora com o número de times, só 6 vezes quem ganhou o primeiro turno não ganhou o campeonato. Então o Botafogo já está num ponto aí mais positivo. Agora, esse jogo aí muito bom, acaba sendo definido primeiro por esse pênalti, né? Não foi muito questionado, não. No início ficou ali, bateu na mão, não bateu no braço do Thiago Maia e tal, mas foi no braço mesmo. E o Flamengo saiu na frente, 1-0 de novo. Ele assumiu a responsabilidade de bater o pênalti. Lembre-se que o Gerson, que está aí como capitão, né? O Flamengo deu uma mesclada. Poupou o Gabigol, por exemplo. Um susto ontem. Tirou o Gabigol, mas deixou o Bruno Henrique, botou o Gerson. Enfim, também tem uma decisão no domingo. Estava correndo um risco também de perder alguém para essa decisão, mas enfim. Teve uma chance no segundo tempo de fazer 2-0. Mas no final foi o Inter que empatou e que deu um aperto para fazer 2-1, um aperto maior. Mas antes disso, teve sim o Flamengo a chance de fazer 2-0. E assim, muitas finalizações, isso muitas Flamengo, finalizações né? dos dois lados. Muitas vezes e demorado para conseguir fazer um gol, assim. Acho que até um ponto de atenção pensando na final da Copa do Brasil, porque o Gabriel não jogou a partida de ontem, né? Não começou a partida de ontem, mas o Flamengo, desde a lesão do Pedro, ele precisa de muitas finalizações para chegar ao gol. Então, ontem, de novo, poderia ter resolvido com 2-0 e acaba tomando um empate no final. Eu não gosto disso aí contra o Thiago Maia, não, coitado. Olha lá, cometeu o terceiro pênalti seguido. Realmente é ruim, né? Para quem joga ali de volante e tal, porque ele veio numa fase até boa de fazer gols, de dar assistência. Este foi o gol perdido, que podia ter decidido o jogo a favor do Flamengo. Realmente a chance foi muito boa. Mas o Inter também teve lá a sua chance. A do Inter, a primeira começou com menos de 1 minuto de jogo e tal. O Inter podia ter saído na frente, o Varela tirou uma bola quase que da linha. Eu acho que foi um resultado, assim, justo pelo que os dois times mostraram. O Flamengo teve um pouco mais de posse de bola. O Inter em casa finalizou um pouco mais, não muitas vezes mais, mas finalizou mais vezes. E aí sai o gol, ó. Olha o passe que recebe o Ener Valencia, que estava, né, precisando fazer um gol decisivo assim para cair de novo nas graças da torcida. O Flamengo perde essa bola ali. Ele vinha jogando bem, aí perde a bola. Ó, que passe e que... Foi o Wanderson, né? É curioso porque tanto o Ener quanto o Wanderson estavam precisando de uma moral. Os dois estavam precisando de uma moral. E agora, depois do gol, a gente vai ver aí mais lances até do Inter lá. Que aí o Inter, né, na reta final, tentou dar aquele aperto. O Flamengo, claro, queria vencer para encostar um pouco mais, para ainda... Eu não digo para tentar pensar no título. O Flamengo tem que tentar ficar ali no G4, né? Cada vez mais fortalecido, o jogo de ontem, né? E com esse empate, eu acho que ele dá muito a dinâmica do que vai ser a briga do Flamengo. O Internacional foi chegando, faltava esse jogo. Se o Inter tivesse vencido, passaria o Flamengo na tabela. E eu acho que esse empate, ele mostra muito onde o Flamengo está nivelado agora nesse Campeonato Brasileiro, né? A expectativa não era essa, mas o Flamengo agora briga pelo G4 aí, ó. A gente tá vendo até... Isso, 55 pontos, 16 vitórias. Né? Agora, pelo menos, temos quase todo mundo ali nessa tabela inicial aí, só o Atlético Mineiro não, mas todo mundo com 31 jogos, então a gente já consegue ver a diferença real, né?
o Flamengo está a 9, já que estamos falando do jogo, o Flamengo está a 9 pontos. O Atlético Mineiro, o jogo atrasado é contra o Atlético Paranaense, ainda sem data, porque o Galo está em 3 competições, né? Exato. E aí, assim, a diferença do Flamengo é por isso que você diz, né? Agora é pensar mesmo em tentar se garantir ali no G4, porque já ficou a 9 pontos, já não dá mais para ficar com essa história, vão tentar o título e tal, né? Fortaleza já está à frente dele e Palmeiras e Botafogo é que estão ali, né, nessa briga. Eu acho que o Flamengo agora é isso aí, se manter no G4. Obviamente, tentando ganhar ainda a Copa do Brasil para já garantir as competições do ano que vem. E como isso vai acontecer antes de acabar o campeonato, aí a gente vai ver qual vai ser o comportamento do Flamengo caso não ganhe. Sim. Né? Caso não ganhe. Ou caso ganhe. Então aí podemos tirar o pé, porque aí já estamos na... A vaga está garantida. Exato. Aí podemos fazer, quem sabe, Felipe, fazer novos testes, etc e tal. Não sei. Eu acho que a ideia é ficar pelo menos no G4, né? Independentemente de ganhar ou não a Copa do Brasil. Você falou em novos testes, eu lembrei do que eu vi ontem de pós-jogo, a torcida criticando o Everton Araújo, né? E assim, realmente ele comete um erro, ele comete uma falha, mas é um jovem com muito potencial e pensando nesses testes, pensando numa temporada seguinte, eu acho que tem que se ter muito, muito cuidado. E aí eu digo o torcedor mesmo com como maneja, às vezes, certas críticas, né? Porque, tudo bem, é um erro grave, é um erro que o Felipe provavelmente vai tentar ajustar, mas também não é um erro Mas ele não estava mal no jogo, que né? ele é um jogador para se jogar fora. Porque o Flamengo já fez isso com alguns. Não, ele já foi utilizado e bem utilizado pelo Tite quando ele entrou. Com o Tite ele também não foi mal. Ontem também ele não estava mal. Agora, é um erro, acontece. Ele foi tentar uma bola que ele se enrolou, perdeu a bola e o Patrick, até o Alan Patrick rouba a bola dele, aciona o Vandes, que aciona o Ené Valencia. Aí é óbvio que isso fica marcado. É a história do Andrés Pereira lá, claro que era muito mais grave e tal. Você perde uma bola num jogo, gente, não adianta. Mas é um bom exemplo, porque é um jogador que saiu do Flamengo de uma maneira como se não prestasse para jogar bola seleção, né? e é um excelente jogador. Tá na seleção, inclusive na seleção brasileira. Então, assim, não dá para pagar. E este é muito mais jovem ainda, é o que você falou. Tem. Agora, fica marcado, acaba, o torcedor fica irritado. Claro, o torcedor do Flamengo queria ganhar para continuar sonhando com o título, para ir ganhar de mais gols, aí ele fala, ganhamos primeiro turno, queria tudo isso. Aí vai tudo na conta dele, mas não foi só isso. Eu acho que o gol perdido também é grave. Mas quem perdeu o gol? O Alcaraz, que tinha feito o gol do pênalti. Marcou de pênalti. Aí você, entendeu? Você tinha um crédito ali, mas 2-0 matava o jogo. E 2-0 dava o título do primeiro turno, que não vale nada. Isso é simbólico. Mas o Flamengo sairia do jeito que queria e tal. Aconteceu, não fez o gol e acabou tomando. Eu acho que esse menino é muito bom. E o que acaba acontecendo é isso. Se a torcida pega muito no pé, aí o Flamengo vai cedê-lo para um outro clube e ele vai ter que crescer em outro lugar, sendo que ele pode ainda assim ser muito útil ao próprio Flamengo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir. Hoje é noite de Sul-Americana, hoje o Corinthians tenta uma vaga na finalíssima. A situação do Corinthians no Brasileiro é... Penso que pelo que a gente produziu, o sentimento da arquibancada hoje deve ter sido muito parecido com o do vestiário, né? Que a gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado. Fez na minha opinião, o melhor jogo do ano de 2 equipes brasileiras. No começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, né, que poderia sair do controle facilmente, né, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério. E ele se manteve do começo ao final, né, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo ela teve associada a esse critério. Tá aí, elogiando, Mauro, dizendo que foi um dos melhores jogos. Você concorda? Não, o jogo foi muito bom. Não sei se foi o melhor jogo do Brasileirão, como ele diz, mas foi um jogo, sim, muito bom, porque a gente gosta, né? 15, 16 finalizações de um lado, 12, 13, 14 do outro. É jogo corrido, muita gente boa de bola em campo. Então, assim, é gostoso. Mesmo quem não torce para um ou para outro, quem torce fica mais tenso, fica ali bravo e tal, mas quem não torce, você vê um espetáculo legal. Não foi assim, vamos jogar de qualquer jeito. Não, os dois querendo ganhar. E quando os jogos são assim, eu acho que o Roger tem razão. O jogo fica bom. Foi um ótimo jogo. Para ser o melhor, teria que puxar na memória os grandes jogos que aconteceram. O campeonato tá cheio de jogo. Tá com muitos, né? Estamos na reta final, então já foram
tivemos grandes jogos, talvez o Inter tenha feito já um outro grande jogo, e o próprio Flamengo também um outro melhor, mas entre eles foi um ótimo jogo e até podia ser 2-2, para ser 1-1, para ter... Né, a gente gosta muito de jogos, apesar de que esses dias eu falei que ia ser 0-0 aqui, acharam assim, a gente nunca deu um palpite de jogo 0-0, né? 0-0 é o segundo placar que mais acontece em jogos de futebol pelo mundo. O primeiro é 1-0. A gente dá pouco 1-0 aqui também. Não, 1-0 a gente até fala bastante. 1-0 a gente até Agora, fala. 0-0 é o 0-0 segundo. é Isso difícil. estatisticamente no mundo inteiro, levantar, não é só no Brasil, o Campeonato Brasileiro. E é difícil. Você viu que acho que eu dei 0-0 pro Botafogo, né? Antes tivesse sido 0-0, acabou perdendo de 3. E 0-0 é difícil a gente dar, porque a gente gosta de futebol, a gente quer gols. Então, dificilmente a gente fala, vai ser 0-0. Mas é o segundo placar que mais acontece, então... Ontem podia ter sido 2-2, 3-3, não sei, mas um 2-2 e tal, seria maravilhoso. Jogo bom agora, como você disse, vai estacionar ali, eu imagino, na cabeça, pensando no G4 e, obviamente, a final agora, né, contra o Atlético ainda para a Copa do Brasil. Né? Não sei se seria a salvação do ano, mas é o mínimo que o torcedor espera, é um título grande, né, para o Flamengo, que esse ano só ganhou um Campeonato Carioca, na verdade, dos 2 últimos anos. Boa, presidente. Olha quem... É isso aí, nação. Esse foi mais um vídeo com corte de ESPN trazendo os detalhes do Flamengo Internacional. Análise, a síntese. O Flamengo volta a sofrer por não matar o jogo. E também Felipe Luiz erra ao fazer apenas 2 trocas. Você, torcedor do Flamengo, o que é que achou do jogo contra o Internacional? Onde foi o erro? Será que a torcida deve realmente massacrar o garoto Everton por ter errado naquela bola ali e ter resultado no gol de empate? O Flamengo se mantém na tabela na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com apenas 55 pontos. Poderia sim aproximar-se do líder e do vice-líder, Botafogo e Palmeiras, mas infelizmente deixou o empate no finalzinho. O Flamengo obteve várias oportunidades, teve a chance de matar o jogo com Alcaraz no segundo tempo, aos 30 minutos do segundo tempo, onde ele estava de frente para o gol e perdeu aquele gol. Foi tirar demais, infelizmente ele não conseguiu fazer o gol. Mas o que falar também do pênalti, um pênalti claro que Thiago Maia cometeu no Flamengo, que foi gol de Alcaraz. Particularmente dizendo, eu tenho algumas coisas para contribuir sobre o jogo, opinião de torcedor. Plata não é centroavante nem aqui e nem na China. Acho que Felipe Luiz está inventando muito em colocar ele como centroavante. Ele pode sim um dia queimar minha língua e realmente ser um excelente centroavante, mas... acho que ele é ponta, tanto é que ele estava perdido. Ele sempre caía pela direita, caía pela esquerda e não conseguia jogar centralizado. Ele não se sente confortável jogar de costa. Bruno Henrique tem um pouco dessas características de centroavante. Ele sabe cabecear bem, tem uma boa impulsão, mas também não é centroavante. Então o Flamengo sofre por não ter centroavante à disposição, visto que Gabigol foi poupado para o jogo de domingo e Carlinhos estava contundido. Então o Flamengo sofreu por não ter centroavante. E é fundamental para a escalação, para a tática de Felipe Luiz, ter um centroavante goleador, matador. Ele pode colocar Gabigol, ele pode inventar Bruno Henrique, ele pode colocar Plata, mas precisa sim de um centroavante como Pedro, um centroavante referência. O Flamengo jogou bem, os comentaristas e muitos jornalistas falaram que foi o melhor jogo do brasileiro. Teve mais de 13 finalizações para os dois lados, tanto para o Flamengo como o Internacional, mas somente ficou em 1-1 o placar. O que é que faltou para o Flamengo matar o jogo? Você, torcedor do Flamengo, está apoiando as duras críticas ao jovem Everton Araújo? Eu, particularmente dizendo, acho que foi um erro. Ele deveria sim ter tocado a bola, mas massacrar assim também como a torcida fez com o Lohan, acho que não deveria não, visto que ele está ajudando muito o Flamengo. Enfim, você, torcedor do Flamengo, expresse sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo.